Fala pessoal, shalom, shalom, bem-vindos aqui a essa aula experimental que eu vou falar um pouquinho aqui sobre como nós vamos dar a dinâmica aqui do curso aqui de segundo o coração de Deus. Então, fique atento, tá bom aí? A gente vai dar uma passeada aqui sobre cada um dos tópicos e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida muito. Então vamos lá, quero me apresentar primeiro, né, esse é a quem fala com vocês. Então eu sempre falo para todo mundo que eu sou o Gessé, sou pastor e mestre, né? Sou fundador da Escola Eclésia, uma escola de ministérios, uma escola aí fundamentada dentro dos 5 ministérios. E também sou pastor da igreja Tribos Missões Urbanas, sou um dos pastores aqui da igreja, né? Que fica localizada aqui no Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo, né? Fica localizado na rua Professor José Maria Alckmin 484, onde somos liderados e pastoreados aí pela profetisa Camila e pelo apóstolo Marcos Barros, tá bom? Então Deus abençoe muito sua vida, né? Eu tenho 36 anos, sou casado com a Adriana Astorino Nascimento, né? E principalmente, tá? São mais de 30 anos de doutrina cristã, mais de 20 anos servindo ao corpo de Cristo, né? Como obreiro oficialmente, e também, né, são 10 anos como pastor e mestre. Tá bom? Então que Deus possa abençoar muito a sua vida. Tenho certeza que essa introdução aqui vai dar um gostinho, né, de quero mais. E nós falamos um pouquinho mais à frente aí sobre como vai ser este curso, tá? Então, vamos lá. Então, eu quero falar muito sobre os tipos de liderança, mas principalmente o que o líder não deve fazer. Então eu quero começar aqui. O que você como líder não deve fazer, tá? Então você não deve ser o líder que você não gostaria de ter, tá? Então vamos lá. Você não deve ser o líder que você não gostaria de ter. 2. Não faça com seus liderados aquilo que foi feito de ruim com você, tá? Então talvez você tenha sido abusado por um líder, né? Abusado moralmente, espiritualmente, financeiramente. Então não seja um multiplicador desse estilo de vida de liderança, tá bom? Então, o objetivo central dessa aula é expor os tipos de lideranças que não são segundo o coração de Deus, tá? Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção, pois deveremos aqui, durante ou até mesmo ao final desta aula, se auto-identificar com algumas características ou identificá-las em alguns líderes que já passaram ou estão na nossa vida, tá bom? Então, vamos começar pela liderança autocrática. Então, quais são as características dessa liderança, né? Como esse tipo de liderança ele acaba atuando? Então, a liderança autocrática, as decisões são focadas totalmente no eu, em mim, tá? Então você vai ver que é muito comum esse líder, ele faz tudo. Nada se faz sem o consentimento ou conhecimento dele, tá? Então tudo é focado nele, tá? Onde o seu líder desenvolve tudo sozinho, não dando espaço para o desenvolvimento dos novos líderes, tá? Então uma característica desse tipo de liderança é que você não vai ver outros líderes se desenvolvendo, você não vai ver novos líderes se desenvolvendo. Ou muitas vezes essa liderança é uma liderança bajuladora. Então os bajuladores sempre estão ao lado dele, mas aqueles que são autênticos, eles são basicamente suprimidos ou até mesmo mortos, tá? Então esse tipo de liderança geralmente é muito exigente e o seu foco está quase sempre ou sempre focado nos resultados, não nas pessoas. Então vamos definir aqui o que é liderança. Liderança é a arte de conduzir um grupo de pessoas a um objetivo, tá? Então isso é liderar. Então você não lidera coisas, você lidera pessoas, tá bom? Então esse tipo de liderança também, com certeza, ela não é um líder segundo o coração de Deus, tá? Então muitas vezes nós identificamos ele, como disse, com uma autolatria, né? O que seria essa autolatria ou essa síndrome do eu? Então ele não procura desenvolver líderes que sejam melhores do que ele. Então ele junta pessoas ali que, ao seu ver, aos seus olhos, são menores do que ele, são menos desenvolvidos do que ele, porque assim ele cria um altar de autolatria. Então, onde ele é o Deus,
com D minúsculo, e os demais estão ali para o idolatrar ou até mesmo o bajular. Tá bom? O Caio Fábio, ele vai escrever no seu livro Síndrome de Lúcifer, de 1988, né, que facilmente a gente identifica aí esse tipo de liderança como eu sou, eu faço, eu realizo, eu, tá? Então dificilmente você encontrará espaço em seus discursos para a pessoa de Jesus Cristo, porque realmente ele quer o lugar de Cristo, tá? Então esta é a primeira. Então, em uma gestão cristológica, não existe lugar para o meu eu, tá bom? Então, o eu tem que dar lugar ao Deus, tá bom? O segundo modelo é a liderança democrática. Ela parece ser liderança, mas na verdade ela não é uma liderança. E eu quero que você entenda muito bem isso aqui, tá? Então, ela é caracterizada quase sempre por uma liderança omissa e sem posicionamento definido quanto às questões, tá? Ela sempre abre todas essas decisões ao grupo. Então, olha como parece ser uma liderança legal, mas na verdade não é. O que é um líder nesse sentido? O que é uma liderança nesse sentido? É alguém que já conhece o caminho das pedras. É alguém que já conhece os riscos do caminho. É alguém que é experiente. Você não levanta uma liderança inexperiente. O líder, ele já fala, ele lidera, ele conduz um grupo de pessoas. Então, se o líder não sabe para onde está indo, quanto mais o povo, tá? O povo não sabe para onde está indo. O povo ele precisa ser guiado, ele precisa ser conduzido. E para isso que Deus usa e levanta líderes e sacerdotes nesse sentido, tá? Então, essa também não é uma liderança segundo o coração de Deus. E lembre-se que o líder é um sacerdote. E se ele não sabe para onde está indo, quanto menos o povo. Podemos e devemos consultar pessoas mais experientes do que nós. Mas isso não quer dizer que devemos mudar o foco, porque a maioria discorda do objetivo principal. Então, neste caso, não estaremos liderando liderados, mas mantendo próximo bajuladores, tá? Então, esse tipo de liderança, na verdade, ela cria também um cativeiro. Por quê? Ela dá a falsa sensação para o liderado de que ele está sendo liderado, quando, na verdade, ele não está sendo liderado. Ele não está sendo conduzido. Na verdade, esse líder ele está colocando a carga de decisão sobre aquele que não tem. Tá? Então, volto a dizer, um líder ele tem que saber para onde ele está indo. Ele não pode ficar consultando o liderado. Olha, e aí, o que você acha? Não, ele tem que saber o que ele vai fazer, o que ele precisa fazer e para onde ele está indo. Dentro disso, Deus vai colocar pessoas que agreguem, liderados que agreguem com dons e talentos para o cumprimento deste propósito de liderança. Tá? Então, Deus vai acrescentar pessoas que estarão ligados com o coração ao cumprimento do propósito. Então, o líder ele tem que falar, olha, o nosso objetivo esse mês é construir uma igreja. Irmãos, o que vocês, como ajudadores, como auxiliadores nesse propósito, como vocês podem contribuir com seus talentos, com a sua experiência? Então eu preciso que vocês contribuam, colaborem com os dons e talentos que o Senhor deu para o cumprimento dessa meta. Isso é um líder. Tá? Então eu preciso pintar. Então vai vir um outro. Olha, pastor, olha, eu sei como fazer isso de uma maneira mais rápida, mais econômica. Olha, eu sou pintor, olha, eu sei pintar, olha, eu conheço alguém. Então é isso, irmãos, mas ele tem que saber que ele precisa pintar. Tá? Então, definindo bem aí. Então, você é um líder democrático? O processo de decisão pode ser muito mais demorado, tá? Nesse caso, resultando em atrasos. Outro ponto está relacionado à maturidade do time. Uma equipe muito jovem e inexperiente tende a não se desempenhar muito bem nas mãos de um líder democrático. Por quê? Ele é mais recomendado quando há uma certa senioridade no time, ou seja, quando são pessoas já experimentadas, pessoas experientes, que como você já sabe o caminho das pedras, tá? Então, o excesso de democracia em uma equipe que é totalmente inexperiente, ela tende a prejudicar os seus resultados. Então, talvez você não tenha resultados porque você é um líder democrático e você não sabe para onde está indo e você joga a responsabilidade agora
pro seu liderado, tá? E o seu liderado não tem senioridade, não é experiente. Então ele vai ter demora na tomada de decisão e atraso na entrega dos resultados, tá? Quanto mais sênior for o time, melhor é o aproveitamento da experiência coletiva. Então, quando eu posso ser um líder democrático? Quando o meu time, a minha equipe, ela é uma equipe de sêniors. Então, eu tenho aqui sêniors que eles vão ser mais consultivos do que executivos, tá? Então, eu consulto eles para a tomada de decisões para uma outra equipe. Então, é assim, são pessoas que são de autogestão, tá? Fica a dica. Então vamos para a segunda agora, que é a liderança volúvel. Cara, essa daqui ela vai com uma maré, tá? O líder volúvel, você vai ver que ele tá pouco preocupado com a saúde do corpo, pouco preocupado com a saúde do propósito. Ele quer mesmo holofote, ele quer mesmo saber qual é a próxima onda gospel do momento. Então, esse é o líder gospel, sempre de olho em qual é a novidade do mercado gospel ou qual é a onda gospel do momento. Ele é levado por toda sorte de doutrinas, plenamente constante. Por que ele é plenamente constante? Porque ele nunca vai se satisfazer. Se a moda hoje é pintar a igreja de preto, ele vai pintar a igreja dele de preto. Se amanhã for pintar de amarelo, ele vai pintar de amarelo, porque ele não vai se satisfazer, ele não tem uma saciedade. Ele não se satisfaz com o propósito em si. Ele se satisfaz na realização. Então, ele é aquele cara que faz muitas coisas, mas não mantém nada. Eu já fui assim. Então, para você que se identifica com essa liderança aqui hoje, o que eu posso te falar é o seguinte, conselho. Então, não se trata daquilo ou do quanto você consegue fazer, mas do quanto você consegue manter, tá bom? Então, embora Moisés se movimentava conforme a direção da nuvem, ele tinha um único objetivo no deserto: seguir a nuvem. Então a nuvem se movia, Moisés movia atrás. Ele sabia que de noite também ele teria que ficar próximo da coluna de fumaça e de fogo. Então ele sabia, de dia, o que eu tenho que fazer? Seguir a nuvem. À noite, o que eu tenho que fazer? Ficar próximo da coluna de fogo, para não morrer. Então fica a dica, tá? Então Deus te chamou para fazer algo, seja fiel, tá? Qual é a desculpa muitas vezes aqui desse tipo de liderança, tá? Ah, Deus falou, mas continua falando, tá? Qual o problema do líder volúvel? Ele está sempre à procura de novas estratégias, ele não se satisfaz, tá? Então devemos ter a plena certeza de que Deus fala, Deus continua falando, mas com objetivo, com foco no objetivo, com foco na missão, com foco no propósito. Então, o líder não negocia princípios. Em nosso caso, não negocia o propósito, tá bom? A gente chega aqui agora numa liderança que ela é detalhista, né? Ela se prende muito aos detalhes. E eu coloquei aqui uma linha de coisas que são muito boas para a igreja, tá? Então, primeiramente, a prioridade de um bom líder, nesse sentido, ele vai ser com os líderes, né? As nossas prioridades como líderes, quais são? Então, a gente quer trazer uma qualidade de vida para o corpo, mas só se nós formos detalhistas demais, a gente vai se perder somente na qualidade de vida e vamos construir uma igreja de qualidade de vida, tá? De qualidade de vida, mas não de uma autogestão. Então, quando a gente inclui aqui, eu coloco como sugestão a implantação da cultura dos 5 ministérios, é porque agora esse líder, e seria muito indicado nesse caso, senioridade. Então ele agora compartilha com esse grupo de sêniors a cultura dos 5 ministérios e distribui a administração eclesiástica da igreja através dos 5 ministérios, tá? Então, o que isso vai gerar? Ele vai gerar uma eficiência ministerial. Mas se eu me perder nos 5 ministérios, eu vou ficar fazendo o quê? Ao invés de caminhar para essa eficiência ministerial, eu vou ficar preso na cultura dos 5 ministérios. Então, tudo que eu vou fazer, eu vou ficar ali aperfeiçoando os 5 ministérios,
aperfeiçoando a cultura dos 5 ministérios, e eu não vou prosseguir para a eficiência ministerial, que é o que? Fluência, tá? Que é exatamente essa fluência e essa comunicação entre os 5 ministérios, que são independentes, mas contribuem para o cumprimento do propósito, tá? Isso associado, então, à qualidade de vida, à formação dos 5 ministérios, eficiência ministerial, fluência na comunicação entre os 5 ministérios, eu tenho agora uma igreja autossustentável. Mas se eu me perder no detalhe que eu quero somente a igreja autossustentável, eu construo um império. E esqueço que eu tenho que voltar para o início do ciclo, que é formar novamente discípulos e líderes. Então eu tenho que, primeiro, evangelizar, consolidar e enviar. Se eu só evangelizar, discipular e em si vir aqui e consolidar, eu vou gerar um corpo deficiente, porque ele precisa de propósito, tá? Pessoas para serem guiadas em liderança precisa de propósito, de objetivo. Um grupo de pessoas sem propósito, eles se perdem. Tá? Então, os pontos críticos: aprisionados pelos métodos, perdendo-se nos detalhes e no perfeccionismo. Qual o problema? Foca demais nos métodos e esquece que para aplicar métodos ele precisa de pessoas. Tá? Mas uma característica: mata todo comportamento criativo da equipe e leva o grupo ao tédio e esgotamento. Então, esse tipo de liderança, ele vai acabar com toda a criatividade. Tá? Porque se for fora da metodologia dele, não serve. Tá? Ele se apega demasiadamente aos dogmas e às doutrinas, conduzindo o grupo de pessoas ao atrofiamento espiritual severo. Ou seja, Deus não se manifesta fora daquilo que o dogma da igreja fala, ou o dogma do líder fala que o Espírito Santo pode se manifestar. Então isso faz uma atrofia espiritual muito grave, tá? Então a gente vai agora àquilo que nós falamos que é o ideal, que é o líder responsável, o líder coerente. Então ele assume a responsabilidade da liderança, mata no peito, fala: é comigo mesmo, Deus que me chamou, mas sempre motivando o grupo a interagir com o objetivo, tá? Então ele fala assim: olha, Deus me chamou para esse propósito, mas Deus não me deixou sozinho e me deu pessoas fantásticas como vocês. Vocês têm talentos, vocês têm missão e vocês têm propósito que agregam ao propósito central desta igreja, deste grupo, tá? Tá bom? Então ele é perfeccionista, mas tem um método. Ele não é perfeccionista, mas ele tem um método de trabalho. Não é exigente ao extremo, mas não abre mão do objetivo. Abre mão do princípio secundário, mas não abre mão dos princípios primários. Este é o líder. Então eu quero fazer um convite para você dessa aula aqui. Vai ter um link ou um e-mail ou um telefone em algum lugar aqui. Clica aí e fala assim: olha, eu quero participar do curso Líderes Segundo o Coração de Deus, que é totalmente pautado no livro de minha autoria, Líderes Segundo o Coração de Deus. Então que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira sobrenatural. Clica no link, faça parte da próxima turma de formação de líderes e que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom.